Meu nome é Ismael, tenho 58 anos de idade, nascido e criado na beira da praia, depois passou a Rio Santos, onde a gente mudou para o lado de cima da rodovia e desde criança aprendi com meu pai a trabalhar na roça e pescar. Eu amo aquilo que eu faço, este é o maior legado que meu pai deixou para mim. Esse aprendizado de trabalhar, de pescar, de cuidar da terra. Aqui tem uma canoinha com o meu nome, o nome do meu pai, que é um homem que me ensinou toda a minha trajetória de vida. Tive a felicidade de comprar uma canoinha e botar o nome dele. E aí tá esse mar lindo, agora tá chegando a época do camarão, de rede. Aí eu vou pescar um camarãozinho, todo dia depois de manhã eu trabalho no meu horto, nas plantas. E de tardezinha nesse horário assim, às vezes eu dou uma saidinha para pescar um camarão. Fortes raízes, o que está semeando em seu... Eu fui fazendo um trabalho sem nenhum tipo de pretensão, plantando uma planta aqui, uma planta lá. O objetivo era limpar, né, aonde eu moro, né, sem nenhum tipo de pretensão de um dia estar com um viveiro de planta aqui. Isso aqui foi o que eu menos esperava que pudesse acontecer, virar um pequeno viveiro. E graças a Deus isso está acontecendo, mas o maior objetivo é cuidar do meio ambiente, sempre foi. Então eu fui plantando na beira da rodovia, tinha 3 quilômetros de flor na beira da rodovia, que eu plantei. E eu fui limpando, cheguei a limpar 3 quilômetros de estrada e pinta ponto de ônibus e pinta a guia. E as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Eu fui cuidando. Irmã, já Fui plantando espécie de helicônias, aonde as pessoas usam para decorar as pousadas, para festas, para fazer arranjos, até para casamentos às vezes. Olha que helicônia bonita está aqui, se formando, abrindo caixa lá. É muito gratificante saber que tudo isso começou há 25 anos atrás, limpando a beira da estrada e plantando. E continuo plantando, limpando, para plantar mais, mas sem nenhum tipo de pretensão de ganhar dinheiro, só o dinheiro. É o prazer de estar cuidando, de estar mexendo com a terra, de poder fazer amigos através desse trabalho também. os frutos que a vida dá, os frutos que a vida dá. Eu plantei o ano passado de semente. Tive a maior felicidade de ser uma planta que os jardineiros estão usando muito para jazizo. Tem um valor imenso no mercado. Eu plantei sem saber, simplesmente pelo prazer de plantar.
Plantei de semente e foi a planta que me deu uma mínima condição de ver uma renda no meu viveiro, coisa que até então era bem primitivo, né? E agora essa planta aqui foi uma planta que o mercado está com muito valor, né? E aí me ajudou muito. Os frutos que a vida dá, os frutos que a vida dá, os frutos que a vida dá. Vamos plantar as sementes para depois colher os frutos que a vida dá. Vamos plantar as sementes para depois colher os frutos que a vida dá. Já. Isso aqui é tudo terra orgânica que eu cato na estrada, que eu acabo fazendo meu plantio, varro a estrada e junto as terras da estrada e vira essa terra boa, né? Meio uma terra. E com isso também não degrada, não precisa estar cortando terra, não precisa estar. Eu recolho da estrada e faço o plantio com elas. E todas as folhas da estrada eu acabo trazendo para cá, de carrinho de mão, e vai se decompondo. Os frutos que a vida dá, os frutos que a vida dá. Graças a Deus eu consegui falar com o trabalho. O trabalho por si só responde melhor do que eu falando, né? Porque está aí para todos verem. É assim que eu vivo, é assim que eu acredito e é assim que eu sou. O dinheiro não é o foco da minha existência. Olá, meu nome é Reinaldo de Azevedo Souza, eu sou natural de Magé, do estado do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Estou 12 anos aqui em Paraty e vim para cá e foi aqui que eu achei o meu propósito, o meu lugar, né? Onde é de lidar com a natureza, a planta em geral. E eu tenho um propósito de que a planta cura, né? Menos remédio e mais plantas. Eu costumo dizer que planta que ela nasce, usa que ela cura. Então, aqui tem as plantas que aliviam nossas dores, as nossas necessidades nutricionais, a nossa cura. Então, foi daqui onde eu estou ordenando essas plantas que eu quero passar para a comunidade, nas ruas, nas praças, jardins, escolas, para a comunidade em geral, passar com que elas aprendam, que ela tenha costume de se usar essas plantas, né? Tanto como se comer, como chá, como tempero, e assim, passar o conhecimento para as pessoas também, né? Além de eu também adquirir, que a gente não só aprende, não só ensina, como aprende também. Ensinando a gente se aprende. E o costume de ter essas plantinhas, né? Que é tão lindas, tão bacanas, tão maravilhosas, para fazer o uso correto dela. E eu tenho preferência, a minha preferência são pelas plantas não convencional, né? As plantas orgânicas, comestíveis ou não, mas não convencional. As punks são as comestíveis, a planta comestível não convencional. Eu tenho vários exemplares que a gente pode se mostrar aqui. Por exemplo, essa que está aqui, olha, essa daqui é da nossa Mata Atlântica, é a Jussara, né? Ela é muito importante para o nosso ecossistema. Ela alimenta em torno de 60 a 70 espécies, tanto pássaros como roedores, e ela dá uma sombra maravilhosa. Eu acho a paisagem dela linda. E ela tem, o coqueiro dela, ela se faz o sorvete também, como se fosse o sorvete do açaí. É o mesmo processo do açaí, se faz a Jussara, né? Bate, tira a polpa, faz sorvete e usa como um açaí. E ela estava entrando em processo de extinção, né? Em período de extinção, e a gente está desenvolvendo um projeto para que se planta mais dela, se consome menos o palmito dela, ou então nenhum, né?
para se comer a polpa dela, o fruto dela, porque ela é muito importante para o ecossistema da Mata Atlântica. E delas também tem aqui a taioba, tem várias plantas, tem todos os 3 tipos de taioba comestíveis da sua folha. E tem a quarta também que se come o dedo, né? A sua rizoma. Essas são as principais, eu gosto de todas. Mas a juçara e a taioba, para mim, são excelentes, né? Para mim, eu tenho uma preferência, um carinho especial por elas. Vamos plantar as sementes para depois colher os frutos que a vida dá. Essa daqui é uma taioba, uma sagittifolium, é a taioba comestível, chamado de taioba couve, taioba chinesa, mineira. Ela é a mais suave. Ela é muito parecida com o inhame, mas porém ela é toda verde, ó. É um verde mais suave, não um verde tão escuro, tá? E tem esse formato aqui do inhame. Mas o inhame ele tem esse aqui arroxeado também, bem escuro, né? Mais para marronzado. E tem essa daqui que muita gente também não sabe, além dela ser ornamental, né? Toda taioba eu acho que é ornamental, mas essa daqui, olha, é a violoncelo. Ela é roxa, né? A taioba roxa, que ela usa muito na ornamentação, mas ela se come tanto a folha como sua rizoma. Aqui se come o talo também. Esse talo aqui dela, além de ser cozida também, ela se faz assada também. Faz assada no forno. Tem aqui o gervão roxo, olha, eu estou fazendo uma mudinha dele aqui. É uma planta muito especial, essa daqui também. Essa florzinha azul, apesar de ser azul, também tem gervão, chama de gervão azul, Verônica. Ela tira a gordura do fígado, é muito bom para estômago. Aqui eu tenho uma mudinha, eu vou mostrar maior ali, essa pimenta do reino aqui, olha. Isso aqui é uma pimenta do reino. Tá junto, tá aqui do lado dessa mudinha aqui também, que eu estou plantando aqui também, dela saindo, é a vedélia. Vedélia é analgésico, anti-inflamatório, tanto se usa folha para chá, como sua flor. Flor aqui se desfazendo. Vamos plantar as sementes para depois colher os frutos que a vida dá. Essa linda juçara que eu plantei já fixa aqui. Tem o capim-limão, se chama de capim-cidreira, capim-santo. Ela é muito boa também para doenças respiratórias, para gripe, contém muitos componentes para combater a gripe. Tem aqui a estomalina, que é para estômago. Aqui vai ser um canteiro. Por enquanto não é o canteiro, está se fazendo a compostagem. Aqui que eu faço a compostagem. Toda a compostagem dela, casca de legume, fruta, ela é colocada aqui. Tudo que eu tiro, folha, excesso de folha, tudo eu jogo e cubro ela com as folhas. E assim ela vai se decompondo e vai virando uma terra que daqui a pouco ela vai virar uma horta que eu vou botar as suas espécies aqui. E essa daqui é o rizoma de que eu uso para taioba, que ela é parecidíssima com essa taioba aqui. Essa aqui é a taioba que se come a folha, verdadeira, não é essa daqui. Mas ela se come sua raiz também, seu rizoma, né? Essa taioba aqui. Que essa raiz aqui é desta daqui, olha. É dessa taioba aqui, que tem essa diferença aqui, olha. Daqui se tira esse rizoma, aqui, essa daqui. Tira o rizoma daquela, com essa folha daqui, eu faço caldo verde, creme de taioba, caldo verde de taioba. Araçaboi, olha. É um araçaboi. É uma fruteira que ela é uma das fruteiras que mais, em menos tempo, o espaço curto de tempo é o que se dá. Com 2 anos plantando ela já produz. Tá? Ela está carregada de flor, ela já deu. No momento só tem essa frutinha aqui que sobrou, mas ela está carregada de flor. Acredito que agora em setembro ela vai dar bastante. É o araçaboi. Ela é típica natural da Amazônia.
Aqui eu tenho um açafrão, onde vai estar chegando a hora de colher desse açafrão aqui, ó. A gente sabe que ele está maduro, quando ele está bem, que as folhas ficam amarelas e ele deita. E quando ele deita, está na hora de tirar. O açafrão, que é a cúrcuma, né? A trapoeraba roxa, né? Ela é muito rica em mineral. Pouca gente sabe dela, conhece muito, usa como arranjo, né? Mas ela é muito usada em salada, né, pelos antigos. Hoje não tem esse costume. Então nossa ideia, além de todas essas plantas, é passar para as pessoas para se consumir, né? Não, ela se consome não só na salada, como se faz refogado também. É uma banana rosa, uma bananeira rosa, além de ser ornamental, ela também é comestível. O seu fruto maduro pode se cozinhar, também se cozinha ou torra também para se comer a sua semente dela, quando dá o fruto dela, né? A banana rosa. E ele é muito linda para o jardim, não cresce muito, né? Pode-se cozinhar o seu fruto. E tem esse lindo beija-flor aqui que vem, está na hora dele. Isso aqui é alpine, olha. Alpine, muita gente tem ela como ornamental, olha. E ela é ornamental, claro. Só beleza e a durabilidade da flor, ela é muito se usada em jardim. Mas também que as pessoas também não sabem que é só a raiz dela, ela pode ser usada como o gengibre, a mesma função do gengibre, né? Tanto de xarope, como se fazer, como para usar no tempero. É a alpínia. Tem aqui o exemplar da helicônia, essa helicônia aqui. Essa helicônia, ela está sem a flor, mas ela é muito conhecida. Ela tem um palmito, é como se tirasse o palmito aqui de baixo, e ela é comestível também. Aqui, essa é uma helicônia também, a flor dela. Muito linda, beija-flor, o pássaro gosta muito dela. Além de ser ela ornamental, embelezar o jardim, ela daqui, no fundo dela, se tira o miolo dela, né? A gente chama de palmito, e se come também. Essa helicônia. Tem ela é muito ornamental, usada muito. Segura encosta, e tem essa beleza dessa flor aqui. Terra boa faz fortes raízes. Aqui é a pimenta do reino. Pouca gente conhece o pé da pimenta do reino. Aqui, ó, tá vendo? Aqui já está dando a pimenta do reino. Agora já está na época de fazer a muda dela. Ela se começa daqui, ela é plantada aqui, ela lastra. Ela dá tão bem, tanto na madeira como até na pedra também, ela dá. A pedra que tem um pouco de limo, ela gruda, ela se alimenta dela, né? Tem os nutrientes para ela necessários, apesar dela estar fixada no chão. Ela dá bem assim em madeira, nesse tronco, tá vendo? Tem outro cachinho lá cheio, tem várias. Agora ela vai dar bem. Isso aqui é um araçá vermelho. Esse araçá, quando eu cheguei aqui em Paraty, eu conheci ele na praia, né? Eu fiquei encantado com ele. Eu conheci o araçá amarelo, e aí eu conheci dele, estava na época, muita fruta, muito fruto. Eu peguei tanto, eu comi tanto, foi assim, umas 2 semanas comendo dele, fazendo suco, comendo, fazendo doce. E depois eu percebi que eu pegando sol e tomando e comendo seu fruto, eu fiquei com a cor que eu fiquei maravilhada com ela, né? Eu já sou bem bronzeado, fiquei bem bronzeado. E a cor que ele me deu foi, nossa, foi incrível. Então eu fiquei muito encantado, aí fiz bastante semente dele, distribuí bastante muda dele pela cidade. E aqui eu tenho alguns pés deles aqui. Agora, nesse ano agora, acredito que ele vai dar também. É o araçá vermelho. Esse aqui é o cupuaçu. É uma fruta típica também da Amazônia, né? E ela é muito saborosa.
E eu achei muito interessante ter um pé dele em casa também, né? O seu fruto muito resistente. E aqui eu tenho esse exemplar aqui dele. Ele vai levar um tempo para dar, daqui uns 6 anos ele já está dando também. No meio dela tem essa aqui que eu queria mostrar dela, mas agora que está chegando o tempo dela crescer. É a Bertalha. É uma outra punk também, uma super punk, super boa, rico em minerais demais, né? Ela é rico em ferro. Essa é a Bertalha. Daqui ela vai se expandir. Tá semeando em seu coração, irmã. E tem aqui o cacau. Tem vários pés de cacau, mas esse aqui é o que está mais alto. Vou mostrar esse aqui, que eu não posso deixar de ter um pé de cacau também em casa. Que nós aprendemos a fazer chocolate, né? Do próprio cacau natural. Então esse aqui também é uma das paixões nossa também, de se fazer o cacau. A gente tem algumas sementes ali que está secando, daqui a pouco nós vamos fazer o cacau natural nosso mesmo. Que é totalmente diferente o chocolate feito em casa do que é comprado na loja. Aqui esse cacau aqui. E todas as mudas, todas as espécies que estão aqui, elas estão para se reproduzir e fazerem mudas dela, passar para a comunidade, né? Passar para as ruas, para as praças, para os jardins, para as escolas, para a vizinhança, passar para todos, para toda a comunidade, para que ela tenha um conhecimento, né? E ter o seu uso dela, que é uma forma da gente fugir dos convencional, né? De remédio, de farmácia, de mercado. A maioria dessas plantas aqui não se encontra no mercado. Então, por isso, ela é alternativa, é não convencional, são punks, né? Olá, meu nome é Andy, eu sou chilena há 8 anos já aqui em Paraty. E na pandemia nasceu essa necessidade de parar de nos envenenar. Então comecei a criar cosméticos naturais a partir de essências, né? Temos hidratantes, sérums, temos também desodorantes e alguns produtos sólidos também. Dependendo também da necessidade de algumas pessoas, a gente pode criar novos produtos, né? Dependendo de algumas doenças ou algumas coisas assim confortáveis de cada pele. E a isso também a gente adiciona a aromaterapia, que ajuda também a criar uma saúde integral, né? O objetivo é esse, é uma saúde integral e também estimular muito o autocuidado feminino, sobretudo, que já isso integra desde a pele até o coração, né? Até a mente. Os frutos que a vida dá, os frutos que a vida dá, os frutos que a vida dá, os frutos que a vida dá. Eu sou Jorge Ferreira, sou filho de nordestino e de uma nordestina, que vieram morar em Paraty em 1987. Então, não sou nascido em Paraty, mas estou aqui desde então. Sou criado no sertão do Taquari, num bairro da zona rural de Paraty. Eu fui criado, né, num sítio onde a gente sempre teve muito foco, muito objetivo em produzir nosso próprio alimento, então muito focado em sustentabilidade, uma relação muito permacultural, de construir a nossa própria casa, de saber, né, escolher o material para construir a nossa própria casa, de produzir nossos alimentos e também de procurar a nossa própria medicina na floresta. Então, desde criança eu fui criado com esse conteúdo, com essa educação, com esse olhar, com essa sensibilidade que meus pais sempre prezaram muito, tiveram muito carinho em trazer isso para a gente, que é de geração, de família. Então meu avô, minha avó também tinha essa conexão com a floresta. E eu herdei muito forte isso da minha família, né? Vim trazendo isso desde criança, muita curiosidade sobre as plantas. Nunca fui à escola, mas
aprendi a ler em casa com a minha mãe, me dediquei profundamente a esse lado da leitura para a compreensão daquele conteúdo todo que é familiar, que é um conteúdo voltado a uma relação muito íntima, né, com a natureza, de extrair seu próprio alimento. Desde cedo focado com plantas, sempre quis estudar mais, e aí tive a oportunidade de estudar botânica. Então, na verdade, minha profissão, eu sou um parabotânico, não sou botânico porque eu não fiz faculdade. O parabotânico é uma conquista pelo longo da vida e uma dedicação e uma identificação pessoal com essa ferramenta, né, que é a botânica, que é de classificação das plantas. Mas para mim vai muito além de somente conhecer a planta, sou muito conectado com a história da planta, então saber por quê e para quem e de quando vem essa história, né, do uso dela. Então isso me conecta tanto nesse viés do uso do dia a dia, quanto também na parte de educação, né, que é muito importante você saber que por trás de um uso de uma planta há muitos testes, né, feitos por pessoas, populações tradicionais e tal, e que essa história ela é muito valiosa. Antes de você pôr um chá, né, tá ingerindo um chá, você saber essa história é muito interessante, porque isso faz parte também de um processo de cura, né? Eu acho que a cura que você espera das ervas, elas também está conectada à história das pessoas que já fazem uso dela. Os frutos que a vida dá. Nessa busca por compreender a Mata Atlântica, compreender toda a biodiversidade na Mata Atlântica, me dedico aí muito tempo para estudar as plantas e depois uma parte da vida dedicada aos fungos. E os fungos, que são esse reino tão grande, né, eles foram durante muito tempo muito invisível aos nossos olhos ou visto com um olhar muito pejorativo. E aí me dediquei um tempo em fotografar cogumelos. Então passei 2 anos só fazendo fotografia de cogumelos, sem saber nem quem era, nem nome, nem se era comestível, não tinha o menor interesse, não, sempre tive interesse, mas não tinha o menor conhecimento. Foquei exatamente em registrar eles, até conseguir os primeiros materiais para estudar cientificamente ali os cogumelos. Não sou acadêmico, né? Eu sou um autodidata nesse universo da micologia, que eu estudo, a ciência que estuda fungos. Uso, né, dessa característica da morfologia, da estrutura, das cores, dos padrões do cogumelo para chegar o mais próximo possível da família, do gênero e, quem sabe, da espécie, que isso é que me dá segurança de pegar um cogumelo e comer. Então, todo cogumelo hoje que eu coleto na Mata Atlântica ou em outros biomas também, eles estão baseados em informações morfológicas e não necessariamente informações moleculares. Mas eu tenho parceria com a universidade, onde isso acaba gerando, né, uma grande rede de pessoas amantes desse reino, que é o reino dos fungos. E aí a gente está todo mundo conectado pelo grande micélio, que é dessa paixão por compreender, né, essa potência que é esse grupo, né, que é o grupo dos fungos, que inclusive está presente desde os antibióticos, desde dos fermentados, dos queijos e tudo. Tudo isso tem presença de fungo e muitas das vezes a gente desconhece. E é interessante saber que também tudo que é matéria orgânica vai ser decomposta pelos fungos, né? Então, ele está numa cadeia de reciclar todos os nutrientes, que é extremamente importante e me cativa demais. E eu me indagava muito, eu ficava incomodado de ver que a gente não tinha conhecimento. Mas agora está muito mais popularizado, a gente está crescendo com essa pesquisa no Brasil e estou bem satisfeito de publicações brasileiras já ter saído com esse tema dos cogumelos do Brasil. Então a gente já tem acesso, né, a materiais mais elaborados sobre os cogumelos comestíveis, os cogumelos medicinais do Brasil, né? Então tem pesquisa na Amazônia, tem pesquisa mais forte na Amazônia, sul da Bahia, né? Então a Mata Atlântica a gente tem sul da Bahia, aqui no Rio de Janeiro eu centralizo muito essa pesquisa, e São Paulo também, muito trabalho voltado aos fungos. E esse conhecimento ele está sendo passado de forma muito dinâmicas, né? Muitas dinâmicas, como caminhada, como expedições para observação dos diurnos e noturnos, atividade gastronômica com os cogumelos. Então isso tudo está sendo as ferramentas utilizadas para disseminar mais e mais esse conhecimento desses seres tão importantes para a existência humana. Vamos plantar as sementes para depois colher os frutos que a vida dá. Vamos plantar Eu não fui criado com toda a informação ou com todas essas curiosidades da floresta como eu tenho hoje. Meus pais eram muito curiosos e muito atentos e muito focados em plantas e agricultura. E eu, na verdade, vim com uma parte dessa raiz agricultora, mas em um momento da minha vida eu me senti mais coletor do que agricultor.
Então faz uns bons 10 anos que eu me identifico muito mais como um coletor do que como agricultor. E tem uma virada ali, numa percepção que é o seguinte, essa coisa de você olhar para a floresta como uma grande horta, uma grande fonte de alimento, de medicina, que a gente não precisa necessariamente plantar, você pode já entender e fazer manejo, e o manejo é uma intervenção passiva, amorosa, onde você entende que se você tira demais, você desequilibra e você vai ficar em falta. Não é o local que fica em falta, é você que fica em falta. Então quando você entende a floresta como uma abundância, e a gente compreende isso sendo um coletor, eu não quero, eu aceito o que a floresta me dá, entende? Muda um pouquinho a humanidade, daria para mudar um pouquinho o conceito humano. Então, quando eu sou mais coletor, eu estou mais atento à estação. Então, o que é a fruta da época, o que é a salada da época, o que são as flores da época. Então, eu vou comer minha alimentação é muito mais baseada em toda essa dança natural da vida, da natureza, da estação, do que exatamente o que eu desejo ter. Então a agricultura ela faz o quê? Eu quero ter uma alimentação baseada em milho, em trigo, aí eu planto. Então eu tenho o ano inteiro a mesma planta. Eu garanto que eu vou comer o ano inteiro, porém não quer dizer que ela é do ano inteiro. Então esse lugar, ele teve um momento na minha vida que foi um pouco, tipo, cara, existe um passo anterior, né? Então na minha tradição familiar somos agricultores, mas eu busquei um pouco mais atrás e entendi que, antes de tudo isso, a gente éramos coletores. E aí eu tento trazer o coletor interno para aflorar com a consciência da agricultura e uma consciência de que a gente já está perdendo parte da floresta natural, então não dá para ser só coletor, mas ser coletor é uma alternativa muito incrível, mas precisamos ter um equilíbrio entre isso. Vamos plantar também aquilo que eu desejo comer. E aí também colher aquilo que a natureza deseja me dar. Então, vai equilibrando. Essa é a história. E os cogumelos, eles não fazem parte em nenhum momento da história da minha família, né? Até hoje, meus pais ainda acham que eu sou levemente maluco, caçando cogumelo, mas nem é pelo lado dos cogumelos alucinógenos, mas muito pelo lado da coisa esquisita, diferente, estranha, que é, porque quando você tem tanta distância, parece um negócio muito esquisito mesmo. Né? Mas depois você vai se aproximando, você vai identificando vários elementos incríveis. Aqui nessa cesta, eu tenho 5 espécies de cogumelos, de fungos, tá? Alguns são cogumelos e outro é um fungo que vocês jamais vão enxergar ele aqui, só se eu mostrar nesse cesto. Então eu tenho aqui desidratado, que não, né, não dá para ver tanto detalhe aqui, mas dá para ouvir o som. Isso aqui é um cogumelo Favulus brasilensis, é uma espécie de ocorrência brasileira. Favulus por conta da aparência das lamélulas, que é a estrutura de reprodução, onde estão os esporos. Parece ao alvéolo da abelha, parece a mesma estrutura da colmeia. E ele é um cogumelo de tronco, de madeira. Ele é muito saboroso, embora seja de aroma muito forte, a presença desse aroma forte, na presença de um composto ou de uma substância chamada umami também. E ele faz lembrar como se fosse um bacon, alguma coisa mais para forte, como carne, proteína mesmo. Ele desidratado dura aí 1 ano, tranquilamente. Se você quiser, você pode triturar, fazer o pó, e aí ele finaliza um prato, uma massa, por exemplo, vai bem no meio da farofa. Um caldo de legumes com esse cogumelo é uma delícia. E a gente deve não colher, né, que eu não diria uma perda, mas a gente deve não colher aqui em Paraty mais ou menos 100 quilos desse cogumelo que está nascendo naturalmente na floresta, só que a gente não identifica e quando vê tem dúvida se pode pegar ou não. Então essa consciência do que é esse alimento presente aqui é muito importante para a população, eu acho. Tá? Aqui, que é o laranja, eu falei de um comestível, eu vou falar de um medicinal, chama-se Pycnoporus sanguíneo. Pycnoporus sanguíneo é um nome em latim, tá? Esse é um nome científico, é um nome que serve para o mundo inteiro. Como eu falei, Favulus brasilensis é um nome também científico, tá? Então, popularmente chamado de orelha de pau ou cogumelo Favulus, tá? Esse aqui é urupê, na língua guarani. Ele popularmente também chamado de orelha de pau. Orelha de pau normalmente são cogumelos que têm esse comportamento saindo do tronco em direção e formando uma estrutura mesmo, como se faz lembrar uma prateleira ou uma orelha, enfim, por isso recebe esse nome popular, tá? Ele tem essa cor forte, por isso chama-se Pycnoporus sanguíneo, porque faz lembrar um pouco sangue e tal, né, vermelha.
ele é um cicatrizante, bactericida e fungicida natural. Né? Imagina você ter um cogumelo que combate o desenvolvimento de outro fungo. Então é isso, a natureza é muito rica, né? E serve para tirar tingimento natural. Então é um cogumelo com duplo uso. Aí eu tenho um que não identificado, que eu acho sempre legal trazer esse lugar do não conheço, mas eu aprecio, eu observo. Então as pessoas perguntam, é comestível? Eu falo, com os olhos, não necessariamente com a boca. Porque cada vez que você observa, você cria uma relação e vai criando uma intimidade até chegar no nome dele, que aí daí é quando você tem mais segurança de uso. Então quando eu não sei o nome, eu observo. Então eu coleto para observação, ficar olhando a estrutura, sentindo os aromas. Então essa espécie é uma que eu ainda não identifiquei. Tá? E aqui eu trouxe o mais famoso shiitake, para todo mundo ver, porque o que acontece, eu estou fazendo uma produção aqui no quintal de shiitake, porque a gente come muito cogumelo, então eu queria ter uma produção e eu comprei os blocos para o meu filho produzir. Tá? E o outro fungo é esse fio preto que está aqui, no cesto. Você não ia imaginar que é um fungo. Mas é um fungo com uma longa história na Amazônia, e essa cesta eu trouxe de lá, de uma visita, e fiquei muito apaixonado de saber toda a história desse fio, que na verdade é um micélio, uma estrutura de crescimento do fungo. Eu acho que não é micélio que chama, é uma estrutura posterior ao micélio. Tá? Já é a nifa, já é uma ramificação mesmo. Aqui ele está usado só para dar cor na cesta. Então a cultura indígena já utilizando isso aqui. Teve clientes que ficaram com medo de comprar achando que era plástico. Aí uma pesquisadora chamada Noêmia se dedicou, debruçou a pesquisa e descobriu que era um fungo que ela poderia usar. E isso é natural, isso é colhido na floresta, é um manejo incrível. E aí hoje a cesta ganhou outra história. Muito legal. Bom, vou mostrar aqui um grandalhão que chama-se Ganoderma planato. Ele estava, essa parte aqui, fixa no caule, e tudo isso aqui era uma prateleira. A planata é justamente por conta dessa estrutura plana, né, de crescimento. Essa é a parte superior e essa é a parte inferior do cogumelo. Aqui dá para ter noção da idade mais ou menos pelos anéis, dá para ter uma ideia, né? Esse cogumelo pode ter vida de até 10 anos. Ele pode ficar crescendo no tronco. E aqui essas manchas brancas são os micélios que estavam conectados ao caule, né? A árvore do ingazeiro, que é onde eu colhi. Ele já está no final da vida. E esse cogumelo eu colhi para fazer um teste de tingimento natural. Então eu vou fazer um chá, vou reduzir o chá e vou adicionar num tecido de algodão cru. É isso. Então o cogumelo no lado comestível, medicinal e agora a parte de tingimentos naturais. Já.